Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da CSN Mineração e também, tá, vamos falar da CSN, ou seja, a Siderúrgica Nacional e a sua subsidiária, que é a parte de mineração. As ações seguem caindo fortemente aqui no curto prazo. Quando a gente pega tanto as ações da CSN, já se desvalorizam quando a gente pega aqui, ó, a cotação padrão, 46% em apenas 2 meses. Será que é uma oportunidade agora com essa queda? E o mesmo também acontece para a CSN Mineração, que é a sua subsidiária, que já segue se desvalorizando 21% na cotação. Agora com essa queda, Pablo, o que será que vai acontecer com essas duas? Eu acredito que tenham sim um potencial de alta para longo prazo de mais de 200%. Isso mesmo que vocês ouviram. Na verdade, 200% é pouco, tá? Se você pega aqui essas ações aqui, ó, num prazo mais longo, você observa que tranquilamente, tá? Tranquilamente a CSN Mineração e a CSN, que acaba sendo a Siderúrgica Nacional, se valorizam aí mais ou menos aí, ó, mais de 500 a 600% você pegando no ciclo de baixa. Eu vou citar aqui um fator que poderia fazer essas ações decolarem, ainda por cima pagar aí um excelente dividendo, poder tornar muitos investidores milionários se você pega essas ações nas baixas. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu não possuo as ações nem da CSN e nem da Semin, tá? Que seria a CSN Mineração na carteira. A única, na verdade, que eu possuo desses setores aqui são as ações da Vale, que eu possuo uma posição módica da carteira, que equivale a 2,4% da carteira total. Portanto, futuramente pretendo sim aumentar minhas posições em Vale. Tratando-se aqui primeiro da CSN Mineração, pessoal, uma diferença que ninguém entende, tá? Antes da gente falar sobre perspectivas, resultados, potencial de alta, dividendos, precisamos entender um pouco sobre essas duas. Bom, a CSN Mineração, ela acaba atuando no aço. Por quê? Porque ela é a controladora da Semin, que seria a parte de mineração. Pode parecer confuso, mas pense assim. Pense no Banco do Brasil e a BB Seguridade. No caso, a CSN Mineração é uma subsidiária da CSN, que acaba sendo aí, né, a Siderúrgica Nacional. A diferença é o tipo de receita que essas duas possuem. Quando você pega aqui, ó, a composição de receita da CSN, grande parte da receita dela está em siderurgia, ou seja, o aço. Ela fica muito aí exposta ao preço do aço, enquanto a Semin acaba ficando mais exposta ao preço do minério. Qual que é mais arriscado? É óbvio que o aço, pessoal. A volatilidade na placa do aço acaba sendo muito mais elevada do que o minério. Fora que empresas siderúrgicas, elas acabam tendo menos qualidade. Elas têm aí uma margem mais comprimida. A vantagem é que quando você pega geralmente essas ações mais cíclicas em períodos de baixa, principalmente a CSN, ao invés da Semin, você vai ter mais risco? Vai. Porém, seu potencial de retorno também, se você pegar no momento certo, vai ser maior. Só que, pessoal, sendo bem franco aqui, eu não sou muito de falar isso, mas eu não acho que são empresas para você segurar para sempre, tá? Eu acho que tem aí os momentos de compra e os momentos de venda, os momentos de você se desfazer das ações. Porque, veja, se você segura uma ação dessa para longuíssimo prazo, você não ganha nada. Você fica aqui no 0 a 0. Na verdade, você até perde dinheiro. Porém, se você vende nos momentos de alta, olha a alta que você consegue. Fora, né, que no período, quando essas empresas acabam esticando bastante, geralmente elas têm um boom de commodities e o resultado delas acabam se valorizando fortemente. Bom, agora que vocês entenderam mais ou menos, essa grande queda tem acontecido justamente por conta do resultado. Quando a gente pega aqui, ó, a análise trimestral dessas empresas, perceba que no último trimestre do quarto tri, olha o que aconteceu com o lucro, né, da CSN. Perceba que ela teve prejuízo, pessoal, 721 milhões de prejuízo, que faz parte por conta da desvalorização do aço. Por que tem acontecido? Hoje, a CSN, que é a Siderúrgica Nacional,
ela tem um custo médio por extração da placa do aço de 3,2, ou seja, 3.200. Hoje o aço está operando em 3.100, então ela está tendo prejuízo. Então perceba aí que o aço ele acaba sendo mais imprevisível. Porém, se esse aço voltar a se recuperar, a gente pode ver a empresa aí voltando sim a trazer um lucro. Mas o bom é que quando a gente olha para o EBITDA, a gente vê que não teve tanta queda. Teve queda, tá? Perceba que o EBITDA tende a ser bastante volátil, mas ainda foi positivo. O que tem comido aqui é a dívida, né? Perceba que a dívida da empresa é bem alta, mais de 50 bilhões, e a própria desvalorização no preço do aço, ou seja, ela fica muito exposta à commodity. E nesses momentos que a CSN está tendo aqui queda de lucros, que você sabe que tende a ser temporário, o mercado castiga nas ações, costuma bater na ação até ela ficar ali abaixo do valor patrimonial. Porém, olha o que acontece em períodos de alta, para você que é investidor que está comprando ações em recuperação, como já dizia o nosso queridíssimo Peter Lynch, né? Aquelas ações ali com valor oculto. Essa ação poderia valer lá na frente 4 vezes o seu patrimônio líquido. Fora que apenas hoje para a CSN regredir para a média dela, pessoal, chega até a ser ridículo, tá? A média dela precisa subir aí 176% de valorização. E no mercado de alta verdadeiro, onde a ação suba ali para uns 4,26, ela poderia subir aí aproximadamente para negociar numa alta mais expressiva 622% na cotação das ações. Isso prova de que é uma ação barata para você multiplicar seu capital, mas calma lá, não é para todo mundo, é uma ação bem cíclica e precisa comprar quando o momento não está favorável, que é o caso atual. Você está tendo uma tempestade perfeita para você que quer aí fazer um swing trade em CSN. Por quê? Você tem uma empresa que está passando por um cenário difícil no mercado de aço, é uma empresa que está com dívida alta, não está pagando provento, isso mostra de que ela está num ciclo de baixo. Então, para o investidor que quer correr risco com um retorno alto no médio prazo, pode conseguir sim um bom resultado. E acho que pode ultrapassar mais do que 200% de alta olhando lá na frente. Tá bom, Pablo, mas eu quero uma menos arriscada. Aí já saiba que seu retorno vai ser um pouquinho menor. Você pega aqui a Semin, que acaba sendo a sua subsidiária. Hoje a Semin, qual que é a maior composição da receita dela? Quando a gente pega aqui, ó, a composição principal está na ASA, 88%, mas ela está mais exposta ao minério de ferro. Então você observa aí, claro, ela não tem um custo de extração tão baixo quanto o da Vale, nem qualidade de pelota, porque hoje a Vale, quando a gente pega aí o minério de ferro de Carajás, ele tem mais de 90% de teor ferroso, enquanto o da CSN, da Semin, está ali com 70% a 65% de teor ferroso. E se você pega, consequentemente, né, a dívida da Semin acaba sendo maior. Você pega aqui, ó, não da Vale, a dívida dela é menor do que da CSN, a dívida é mais reduzida. Só que qual que é o perigo aqui da empresa? O perigo é justamente esse alto custo de extração na pelota. Então a gente tem aqui o Iron Ore, né, ser negociado. Você pega aqui, ó, no próprio Trading Economics, você consegue verificar as commodities em geral. E hoje o minério de ferro, se não me falha a memória, pessoal, se não me falha a memória, minério de ferro está ali em $100, tá? Mais ou menos a tonelada. Então o custo médio caixa aqui da CSN acaba ficando muito ali em 70 a 80. Para ela ter prejuízo, o minério tem que se desvalorizar abaixo disso. Enquanto da Vale fica em 54. Logo, você tem mais risco. Mas o bom é que ela é menos arriscada do que ali uma siderúrgica, né? Perceba que nos últimos 10 anos, a volatilidade no preço da ação tende a ser bem mais reduzida, tanto que você não consegue altas tão gigantescas, tá? Como a da CSN. Perceba que não existe almoço grátis. Esse é o capitalismo. Você quer correr mais risco, você vai ter mais retorno, mas saiba que também o chumbo aí vai entrar bem grosso para você quando a ação acabar se desvalorizando aí fortemente. Brincadeiras à parte, pessoal, porque assim, você quer retorno alto, você precisa, né, consequentemente pegar a ação mais arriscada. Então aqui, ó, você vê CSN siderúrgica dá mais retorno, porém a que preço? Uma qualidade muito mais inferior ao da CSN Mineração. Cabe você, investidor, avaliar. Para mim, ambas têm que ser vendidas no mercado de alta. Essa daqui, pelo menos, é a minha visão, tá? Porque empresa aí para buy and hold clássica, eu prefiro segurar a Vale na carteira, que aí sim, no longuíssimo prazo, eu acho que a Vale pode me trazer um retorno maior. Agora, para empresas para fazer meio que um trade, né, digamos um swing, a gente utiliza a CSN e ali a CSN Mineração, que se você se aproveitar da volatilidade do preço do aço e do minério de ferro, pegando essas empresas no mercado de baixa, você pode conseguir um excelente resultado, olhando ali por uma perspectiva de médio a longo prazo. Tanto aqui CSN e Semin, por andarem juntas, podem se valorizar na mesma proporção. Na verdade, ali, né, a CSN siderúrgica tende a se valorizar mais, tanto que eu fiz um enfoque aqui no vídeo para ela. Então, eu acho hoje ambas baratas com belo potencial. Hoje elas estão negociando a múltiplos altos, mas calma lá, não se enganem, pessoal.
Quando essas ações estão com múltiplos altos ou com PL negativo, simboliza oportunidade, porque um PL mais alto simboliza que o denominador do lucro está em queda. Logo, né, consequentemente aí, essa empresa passando por um perrengue temporário, você poderia aproveitar essas ações num preço bem baixo e poder ganhar bastante dinheiro no mercado de retomada, fora também com a retomada das perspectivas do provento. A diferença é que a Semin já está pagando mais provento do que a CSN. A CSN não tá pagando nada, né? Tá com dívida elevada e a dívida da empresa ronda 4 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Então perceba que não é para o investidor, é ali paciente, não é para aquele investidor que está começando, né? É para o investidor que sabe dos riscos que está correndo. E mesmo esse investidor não vai colocar um grande percentual em CSN, pessoal. Essa que é a verdade, tá? Vou ser bem aqui franco com vocês. Se fosse para eu colocar a CSN na carteira, eu colocaria no máximo 5%, 4% da carteira se eu quisesse correr um risco alto. Se eu quisesse correr um risco baixinho, eu colocaria aqui que nem vale, ó. Mais ou menos uns 2 a 3%. Porque se essa ação se multiplicar aqui, ó. Pensa, se eu investir na empresa uns 7 mil e ela subir 600%, eu posso resgatar 42 mil reais. Tá bom, pessoal. Pra que tanta ganância? Imagina se eu colocasse ali 100 mil na empresa e a ação derrete ali mais 50%. Eu vou perder meu capital. Porque a gente não sabe, essas empresas aí, elas demoram pra voltar, né? Mas, obviamente, se você tiver uma carteira de 2 milhões, você alocar 100 mil nessa ação, não é nada, que você tem um capital ali de 2 milhões. Então vai ser uma proporção de 5%, né? Se esses 100 mil se multiplicar em 8 vezes, você tem aí uma empresa que poderia te trazer um ganho de capital gigantesco. Só que aí, pessoal, é pegar no momento que ninguém quer e acaba sendo muito difícil fazer isso. Acho que ambas hoje aí estão baratas, com uma boa perspectiva de rentabilidade para quem está acompanhando essas ações no fundo do poço. E o que você tem que acompanhar? O preço do aço. Não tem jeito, tá? Quem vai mandar na CSN e na Semin é o aço e o minério de ferro. Se eles se recuperarem, essas empresas aqui vão se recuperar, dados que elas estão 100% expostas a commodities aqui, metálicas, digamos assim, né? Tanto o aço como também o minério de ferro. Pablo, eu gostei muito desse vídeo, só que aí que tá. Tô começando aqui a investir agora, tô assistindo o seu vídeo agora, primeira vez que eu assisto, iniciando no seu canal, porém eu não faço a mínima ideia por onde começar, né? Será que você tem algum material para nos ajudar? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda, e ela acaba por ser mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. O segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balança, a cada segundo, a cada minuto, todas as projeções dessa planilha são feitas automaticamente. E terceiro e último fator, você contei aqui os melhores indicadores da bolsa pelos grandes players de mercado. Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações das baratas pela Magic Formula. Tá bom, Pablo? Onde que estará? O link desta belezura estará na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado e também na bio do canal. Tá bom, Pablo, mas e pra mim que além da planilha já vou adquiri-la? Quero conseguir uma renda extra, porque é difícil aportar, é muito difícil aí, né? Todo mês fazer o trabalho suado e ter aportes, eu entendo, pessoal, que realmente é difícil mesmo. E é por isso que também para vocês que ficaram aqui comigo até o final, eu tenho outra bela oportunidade, o curso de opções para vocês aprenderem a ganhar com dividendos sintéticos. Uma aula ao vivo que vai acontecer no dia 8 de abril e você ainda terá o curso totalmente vitalício para você, aproveitando o conhecimento de qualidade com especialistas de mercado de opções, introdução ao mercado de opções, call e put, precificação, investimentos e estratégias práticas. E tá bom, Pablo, onde que também estará o link dessa belezura que eu também quero adquirir? Estará na descrição, primeiro comentário fixado e também na bio do canal. Basta você clicar em mais e você aqui na parte de opções, você vai ser direcionado para adquirir o curso de opções. Então aí, cabe ao que vocês querem, eu ficaria com os dois, tá? Porque com a planilha você vai conseguir acompanhar o mercado em tempo real, sem ter que se matar de estudar. Você já vai ter as ações dando aqui para você qual que tá barata, qual que tá cara. E ainda por cima você vai ter, né, aqui o curso de opções falando aí para vocês como ganhar com dividendos sintéticos, tá? Só que, Pablo, é que tá, eu que tô começando o mercado de opções agora, mais uma vez, pessoal, essa é a dúvida de muita gente, né? Compre ações de alta liquidez, você vai operar com opções em alta liquidez. Só que, claro, mais uma vez, nada se trata de recomendação
de compra ou de venda. Apenas estou dando dicas, tá? Pelo amor de Deus, não vou interpretar errado aqui de que eu estou recomendando que vocês comprem alguma ação. É apenas aí dicas para vocês colocarem no seu dia a dia, tanto na parte de opções e também na planilha que eu estou oferecendo aqui para vocês. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comente aí se vocês têm ações da CSN ou da CSN Mineração em particular. Não tenho nenhuma das duas na carteira e só tenho Vale. Acredito, prefiro mais a Vale para carteira para longo prazo. Acho que ela vai dar aí um retorno mais expressivo olhando lá na frente. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!